Daniel, boa noite. A gente percebeu uma melhora, né, principalmente pelo adversário, por tudo que o Botafogo representa no último mês e pela sua posição no Campeonato Brasileiro, mas um detalhe ainda continua, que é a falta de chutes para o gol. Hoje o Derek se sobressaiu pelos chutes, não necessariamente diretamente ao gol, mas a gente vê que roda para um lado, roda por outro, e os jogadores não têm arriscado. Como é que se faz daqui para frente para que não só o Derek, né, mas como os outros colegas dele lá no ataque e do meio também possam oportunizar isso, porque o Sport joga bem hoje e sofre no finalzinho com esse gol e perde. Boa noite. Bom, boa noite, Alessandro, boa noite a todos. Hoje é uma noite difícil de explicar, né, o contexto que foi o jogo. Você já abordou algumas situações particulares da partida. Acho que enfrentamos uma das melhores equipes do nosso Brasil nacional, uma equipe que foi muito bem no Campeonato Mundial agora recentemente, e o Sport fez um jogo bom contra a equipe do Botafogo, na minha visão, sabe? Principalmente no primeiro tempo, na minha visão, foi melhor, né? No segundo tempo o Botafogo melhorou, mas mesmo assim foi um jogo muito bem disputado, com alternâncias de momentos, de oportunidades. Claro que continuamos pecando, apesar de ter tido uma melhora no setor ofensivo hoje, na questão de produção e efetividade de terminação de jogada, mas é uma coisa que nós precisamos continuar melhorando e trabalhar para evoluir. Ainda não foi suficiente para fazer gol, ainda não foi suficiente para buscar a vitória, mas houve uma melhora. É um processo que nós estamos vivendo dentro do clube, de uma reformulação, de mudanças. Sei que é difícil falar isso, mas é uma realidade, né? O torcedor, ele quer vitória, eu entendo isso. Pô, se eu estou extremamente incomodado com a situação e estou aqui somente há 3 jogos, você imagina quem está aqui desde o início, quem está aqui acompanhando a temporada, como o torcedor está sofrendo na arquibancada, e mais uma vez hoje eu só tenho a agradecer o apoio, apoiou durante todo o jogo. Só que o nosso trabalho hoje de três jogos à frente, ele está carregando um peso do que aconteceu para trás, né? Porque hoje a gente tem que ter essa serenidade de avaliação da partida, a análise de ver uma evolução no que a equipe apresentou, mesmo com vários jogadores novos tendo a sua primeira oportunidade, falta de entrosamento, falta até de ritmo de jogo de alguns, porque não vinham jogando nas suas outras equipes. E nós estamos evoluindo. É um trabalho que lamento ainda por não ter conseguido a primeira vitória, como no caso hoje tentamos e jogamos para isso, mas não só o poder ofensivo de finalização de jogadas é uma coisa que a gente tem que também trabalhar outras situações para que não aconteça num lance, praticamente no último lance do jogo, no final, onde nós tivemos a oportunidade da vitória e aí na sequência da jogada acabamos levando o gol e saímos daqui derrotados. É um gol que nos deixa muito chateados, né? Porque pelo que a equipe jogou e pelo que a equipe demonstrou dentro de campo, luta, coragem, jogou futebol, né? Organizado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E também nos dá a esperança de continuidade, né? Buscando sempre a melhora, porque uma hora essa situação ela tem que se inverter, a bola tem que entrar e naturalmente vir os resultados positivos. Daniel, boa noite. Eu acho que essa questão da falta de gols também passa muito pela criação. Hoje a gente viu o Lucas Lima centralizado e mesmo assim ele não jogou bem. A torcida pede muito o Atencio e, na minha opinião, ele também não entrou muito bem. O Sérgio acabou não entrando, também tem esse perfil de criação também. Acredito que você tem uma dúvida boa para a sequência do campeonato em relação a esse 10 ou esse jogador pensante nesse meio campo do Sport. O que é que você pensa para o futuro em relação ao Lucas, ao Atencio e ao Sérgio, que apesar de ser volante, também tem essa característica de criação, de ter essa qualidade mais refinada? Eu acho que são jogadores de potencial, de qualidade. É claro que há alternâncias de momentos, né? De momento bom, momento de evolução, alguns que caem de rendimento, é natural pelo nosso momento, por tudo que tem acontecido. Vejo que o Lucas e o Atencio têm uma característica parecida e podem jogar no setor do campo
mas é igual para os dois. Acho que o Sérgio já é um jogador mais recuado, seria um camisa 8, um segundo homem de meio campo. Então isso altera a formação da própria equipe, né, na questão de construção. Mas assim, são jogadores que vão estar buscando o seu espaço e dentro dos treinamentos e dos jogos nós estamos avaliando. Mudanças, elas têm que continuar acontecendo porque nós precisamos encontrar uma melhor formação, precisamos continuar evoluindo, buscando alternativas para buscar a vitória, né? Nós não podemos continuar da mesma forma para encontrar resultados diferentes, né? Então, vamos continuar trabalhando. Acho que essa semana a gente ganhou também a opção do Johan, que veio agora para o banco de reservas hoje, que agora também está trabalhando de uma forma mais efetiva e que daqui a pouco também vai receber a sua oportunidade. E como eu disse, não só na questão da posição específica de pensamento ali de meio campo, mas todos os setores do time estão trabalhando, buscando uma melhora, todo mundo tem sido avaliado, né, dentro de treinamento, de jogo, para que a gente evolua, né? Não existe outra forma senão o trabalho, testando, colocando, fazendo alterações para até o momento em que a gente vai encontrar a melhor formação, o jogo vai se desenvolver com numa melhor condição e naturalmente a gente vai encontrar os resultados que precisamos. Daniel, boa noite, Thiago, todo mundo, todos os colegas. Daniel, eu queria que você fizesse uma construção do que foi essa semana de trabalho. A gente pôde entrevistar 2 jogadores na saída de campo, o Rafael Thierry e o Gabriel. Os 2 falaram muito sobre essa semana. Foi uma semana difícil, pelo episódio da quarta-feira, obviamente. O Gabriel até falou que foi uma semana de muito suor, muita dor, muita dedicação. E, apesar de tudo isso, vocês apresentam um desempenho equilibrado diante de uma das melhores equipes do futebol sul-americano, que fez um bom papel no Mundial, como você falou. Mas, ao mesmo tempo, eu repito para você a pergunta que eu fiz para eles. Como atestar uma evolução sem resultados? Por isso que é difícil explicar o jogo de hoje, né? Porque racionalmente há uma evolução, foi nítido isso em termos de observação da partida, que a equipe evoluiu, que a equipe tem crescimento acontecendo em todas as partes, mas ao mesmo tempo não se traduz isso em resultado. Então a gente fica num conflito, né, de rendimento e resultado. Só que eu penso que quando você tem rendimento, você está se aproximando do resultado. Hoje ele não aconteceu. Mas se a equipe continuar performando da mesma forma que performou como hoje, claro que o resultado ele vai acontecer. Em algum momento, as oportunidades elas vão ser traduzidas em gols, né? E aí, paralelamente, o resultado ele vai acontecer e é o que a gente está procurando. A gente está procurando isso. A semana foi muito difícil, a semana não foi fácil, né? Porque o que aconteceu a gente não pode simplesmente achar que isso é normal, né? Porque não é normal. E a gente não pode encarar o futebol como um trabalho diferente dos outros, diferente do de vocês, de qualquer outra pessoa que trabalha amanhã a partir das 8 horas. O futebol nós somos profissionais, né? Cada um na sua área, profissionais. E infelizmente o que aconteceu, a gente não pode simplesmente achar isso normal e entender que, não, acontece e é assim e vamos em frente. Não, acho que não é por aí. Eu acho que isso não pode acontecer mais, né? No nível de jogo, de futebol, do tamanho de um clube como o Sport e outros clubes no país, eu acho que nós não temos margem para isso. Acho que a impunidade ela não pode ser não acontecer nada, entendeu? Da forma como foi. Eu acho que conversa, uma cobrança, beleza, ok, porque nós somos cobrados a todo momento, né? Cada um na sua área, mas a partir do momento que se passa dessa linha, aí as coisas elas se dificultam muito. Mas o grupo ele teve a maturidade de, não vou dizer superar, mas assimilar da melhor forma possível essa situação e continuar focado no trabalho do jogo de hoje, né? E o resultado talvez não foi o que a equipe produziu, né? O que a equipe trabalhou durante a semana, da dedicação que os atletas tiveram, mesmo diante desse cenário que não é fácil você focar depois do acontecido, mas eles foram valentes e fizeram uma boa apresentação hoje. Então saímos daqui confiantes, esperançosos que com essa evolução da maneira como jogamos hoje, a vitória ela vai acontecer. Daniel, boa noite, Thiago, companheiros. Obviamente que você está comandando também, junto com o departamento de futebol, essa reformulação durante a competição, que não é fácil, mas por tudo que o esporte viveu era necessária.
Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, porque você teve 4 estreantes, né? É um número alto para o Campeonato Brasileiro, para o nível de dificuldade que o campeonato tem. E também gostaria de emendar se a estreia desses 4 jogadores fizeram também o nível técnico do time subir, que a gente vê essa evolução, se também pela estreia, por essas opções, você ganhou também um nível técnico maior no seu time. Eu acho que nós estamos desde o primeiro dia, juntamente com a direção, o Thiago, o Henrico e todos os outros integrantes da direção do clube, mudando o perfil do elenco que foi montado. Um elenco que infelizmente não deu certo. Acredito que a intenção ela sempre foi a melhor possível, mas as coisas não andaram como se esperava. E nós estamos dentro de um campeonato extremamente complicado, fazendo essas alterações de saída e de chegada, num momento onde fazer chegadas pelo contexto que estamos vivendo não é fácil, mas eu acho que estamos encontrando peças que podem ser úteis, né, dentro do perfil diferente de grupo. Um grupo que seja mais competitivo, um grupo que vai se esforçar mais, que vai lutar mais, que acho que é o que nós estamos precisando hoje. E em cima disso, acho que a equipe evoluiu, né? Nós tivemos hoje, não são só estreias, por exemplo, mas você ter o Rafael Thierry hoje não, mas assim, ter ele de volta também fez um crescimento do setor. Acho que o Ramon fez uma grande estreia também, passou a segurança que precisava para o setor hoje. Estou avaliando a partida, né? O Gabriel também fez uma boa participação no gol. No ataque, acho que tivemos boas presenças também, tanto do Derek quanto do Ignacio, enquanto o Ignacio teve condição. O Ignacio é um jogador que a temporada dele ele está se iniciando hoje, porque ele saiu de férias, né? Ele estava fazendo lá, iniciando a sua pré-temporada, e aí nós o trouxemos para cá. Então, assim, nós tivemos que, pela nossa necessidade, acelerar as coisas, mas é um atleta que no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, caiu de rendimento, que era natural, mas, infelizmente, diante das necessidades de substituição de atletas que sentiram desgaste, pediram substituições, ele teve que ficar até o final, e isso comprometeu o rendimento dele dentro do segundo tempo. Mas gostei do Derek, gostei do Mateuzinho também, que teve a sua primeira oportunidade. Os outros atletas que já estão também buscando melhorar. É claro que futebol a gente não joga bem sempre, né? Então, assim, entrar bem em um momento e no outro não acontece, faz parte do jogo. Mas, de uma maneira geral, eu acho que, voltando à pergunta anterior, é difícil falar que foi bem, mas não ganhou, né? Mas acho que o jogo foi bom, mas temos que ter a consciência que temos que evoluir para encontrar a vitória, que é o que a gente precisa. Daniel, boa noite a todos. Você, pouco antes, né, numa pergunta anterior, falou sobre o que aconteceu na quarta e deixou muito claro que não é mesmo normal, da boa assimilação na tua visão do elenco para o jogo de hoje. Eu queria saber, quando acabou aquela, não sei se posso dizer que é conversa, né? Quando acabou aquele momento, o que foi feito por Daniel, o que foi feito pela direção do esporte, como vocês trataram aquele episódio internamente, qual foi a abordagem com os atletas, como é que aconteceram, se sucederam as horas pós aquele episódio, para a gente ir projetando para o jogo de hoje, Daniel. Obrigado. Não, acho que o pós-acontecimento, acho que a direção do clube foi bem na questão de agir rápido internamente, na questão de dar segurança e tranquilidade ao grupo perante o que aconteceu. Claro que a partir do momento pós isso é uma questão jurídica que o clube está tratando, isso tem pessoas qualificadas para tomar decisões, e da minha parte como treinador nós conversamos, acalmamos a situação, né? Alguns atletas estavam extremamente incomodados e é compreensível diante da maneira como tudo aconteceu, mas o trabalho sempre continuou muito focado, concentrado, por isso que eu elogiei todos os atletas, porque nós fizemos um treinamento logo após o acontecido, né? E o treinamento ele aconteceu com a mesma entrega, com a mesma dedicação que os outros. Então, assim, foi uma semana difícil, mas que eles conseguiram, dentro do possível, assimilar e seguimos adiante. Agora é com as pessoas responsáveis o pós, né? O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando, nos focarmos no jogo, nos treinos, para encontrar as vitórias.
Daniel, boa noite. Boa noite. Na minha visão, o Sport não merecia perder. Fez um bom jogo, consistente, defensivamente, criou oportunidades, mas futebol é isso, né? Qual foi o papo que você teve com o seu elenco pós-partida, né? Porque eu acho que deve ser uma situação bem complicada, né? Ao mesmo tempo que você fala que o time não merecia perder, mas em compensação perdeu. Então, qual o papo que você teve com o seu elenco pós essa partida? É por isso que eu falei que a gente tem que ter serenidade nas coisas, sabe? Eu entendo que o externo talvez esteja complicado, eu falo do torcedor incomodado, né, pela sequência, como eu disse, mas internamente é conflitante, né? Você falar que jogou bem, fez um bom jogo, mas perdeu. Então a gente precisa assimilar isso da melhor forma, entender o que aconteceu, continuar trabalhando aquilo que a gente tem que continuar melhorando, que a gente tem que continuar evoluindo em todas as fases do jogo, em todos os momentos da partida. E foi isso que eu falei para eles, né? Que nós temos que continuar. Nós temos que continuar acreditando, porque o caminho é esse, o trabalho ele não pode mudar, ele tem sido feito de uma forma extremamente positiva, nós estamos apresentando melhora, mas ainda não é uma melhora suficiente para vencer. Então nós temos que continuar nos cobrando, trabalhando cada vez mais, porque uma hora vai vencer. Uma hora essa bola vai ter que entrar, principalmente se nós continuarmos jogando no nível que jogamos hoje contra um belíssimo adversário, né? Um adversário extremamente competente e que venceu, mas sofreu para vencer, né? No Botafogo talvez não esperavam um adversário hoje organizado, compactado, que o incomodasse, que o deixasse numa situação difícil dentro da partida. Claro, teve mérito, teve capacidade, teve qualidade para definir a partida no final, mas como eu disse, eu saio daqui com sentimento também de esperança de dias melhores, né? Continuando o trabalho e buscando a vitória já no próximo jogo. Daniel, boa noite. O Sport apresentou mais uma vez, né, uma capacidade muito grande para definir jogadas, né? Acho que é um grande problema aí do time na temporada. E se a gente for olhar para o perfil de peças ofensivas, né, o Derek, Barleta, Mateuzinho, são atletas com pouca capacidade de definição ao longo da carreira também, né? Não são caras com grandes números de artilharia. E eu te pergunto, o Sport ainda está no mercado em busca de atletas que de fato tenham essa capacidade maior de definir? O Ignacio tem números um pouco melhores nessa questão ofensiva. E também até se me permite, se você ainda entende que essa reformulação deve culminar em mais saídas ou o número deve parar por aí? Eu acho que nós estamos, né, avaliando o mercado sempre. Acho que o momento é para isso, né? A equipe está em reformulação, ela está em construção. Agora, não é um mercado fácil. Eu entendo quando você fala que buscar um atleta que tenha números expressivos, nesse momento talvez seja muito difícil de encontrá-lo em condições de vir a nos ajudar nesse momento com todo o contexto que nós estamos vivendo. Então, por isso que nós estamos analisando tudo. É claro que se aparecer alguma oportunidade que eu entenda, a comissão técnica, a direção do clube, que seja um atleta que vá também agregar ao que a gente precisa, tenho certeza que o clube fará todo o esforço possível, mas até então continuamos trabalhando com o que a gente tem na mão e vamos ver o que o mercado vai oferecer. A janela é uma janela longa, o que hoje é uma coisa que não temos, amanhã podemos ter alguma oportunidade. Então as coisas mudam muito rápido, mas o que não pode mudar é a questão das nossas convicções sobre o trabalho, sobre o dia a dia, e é em cima disso que a gente vai continuar. Professor, boa noite. Alexandre Raposo, Mosaico Esportivo. É notório que o esporte evoluiu, né, muito de uma partida para outra, teve uma pegada diferente, mas eu queria saber do senhor aquela fragilidade do setor direito. Como acabar essa fragilidade? Porque a maioria dos ataques do Botafogo foi pelo lado direito. Olha, eu particularmente eu discordo da sua colocação, porque eu não vi o Botafogo, na maioria das vezes, só pelo lado direito. Eu vi o Botafogo atacando pelos dois lados, principalmente se você pegar o Vitinho, teve uma oportunidade pelo lado direito ofensivo do Botafogo no segundo tempo, né? Então, assim, houve ataques pelos dois lados. É claro que é uma situação que nós temos que corrigir de uma maneira geral. Acho que o gol que nós levamos é um gol que ele talvez poderia ter sido evitado, mas não no último lance. Ele poderia ser evitado durante toda a construção, porque se você pegar, nós temos a oportunidade de cabeça dentro da área, né, onde o goleiro faz a defesa, e a continuidade desse momento é a construção do gol do Botafogo.
né, que pegou a nossa equipe no momento onde nós estávamos no ataque, tentando buscar a vitória em cima do adversário, mas numa transição rápida, final de jogo, desgaste acontecendo, espaços acontecendo. E nós temos que reconhecer a qualidade do ataque do adversário, onde também fez uma boa jogada, nos envolveu, mas claro que eu entendo que nós precisamos melhorar a compactação, ser uma equipe mais coesa no sentido pelos dois lados e também pelo meio do campo.